Nós vamos ler no verso Gênesis 3, no verso 17. E Adão disse: porquanto desse ouvido à voz da mulher, e comesse da árvore que ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerá dela todos os dias da sua vida. E espinho e caldo também te produzirá. E comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto comerá, e o teu pão, até que torne a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, em pó tornará. Senhor, nós só temos que agradecer ao Senhor por nós ter na nossa mão a Bíblia, que por muito tempo esteve presa na mão dos padres. O Senhor usou um homem, Marquinhos Lutero, para liberar a Bíblia. E agora o Senhor usou o irmão Brana para liberar a revelação. Então, nós agradecemos, Senhor, por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar os irmãos. Nós temos coisa de 40 minutos para nós falar um pouco, né? E nós vamos falar sobre Adão. E Deus disse para ele: maldita é a terra por vossa causa. Agora, na mensagem, o resultado da decisão, no parágrafo 55, o irmão Brana disse que a denominação amaldiçoou a terra. Isso é verdade. A denominação veio trazer maldição sobre a terra. Eu vou ler para vocês. E ele dissera: há uma terra boa, e vocês nunca estarão, se vocês tiverem prosseguindo, ao invés de se colonizar a si mesmo, fazer de vocês organizações e denominação, o que tem se provado a ser uma maldição sobre vocês. Porque a denominação, ela vai tirar de você o direito de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Ela vai tirar de vocês o direito de lavar o pé do outro da ceia. Ela vai tirar de vocês a fé no profeta. O que a denominação está fazendo? Tirando tudo que é a Bíblia das igrejas. Verdade. Você está entendendo? Olhando assim aparentemente, a denominação, louvando a Deus, o irmão Brana disse na mensagem: Cristo mistério revelado, são anjos caídos. É verdade, é verdade. Que eles foram criados para adorar a Deus. Não perderam a adoração. Eles perderam o seu principado, seus princípios. Perderam o seu lugar de habitação. Mas ele continua adorando Deus. Mas eles estão fora da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É difícil ver assim, mas é. E agora ele disse assim para Adão: a terra será amaldiçoada por sua causa. Aí ele falou para Adão que Adão ia comer do suor do seu rosto, a terra ia produzir espinho. Mas aí ele conversa, Deus conversa. No 22 ele fala assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós. Ele não está conversando com o homem aqui. Em Gênesis 1, 28, quando Deus passamos os homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, foi o pastor de mensagens, bom pastor, falava por muito tempo que ele falava com os anjos, passamos. Mas na mensagem pergunta e resposta sobre Gênesis, o irmão Brana disse assim que Deus falava com Jesus. Verdade, é verdade. Ali era o ministério falando com o outro.
O pai falando com o filho. Vocês estão entendendo? O homem falando, Deus falando com o homem, né? E o homem é Jesus. Então disse Deus, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estende a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus pois lançou o homem fora do jardim. Aqui é a segunda coisa que Deus está lançando. Ele já tinha lançado os anjos do céu, os anjos que deu ouvido a Lucifer, não foi? Agora ele está lançando o homem do jardim. O Senhor Deus me lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Porque quando Deus fez aquela massa de Adão, ele não fez da terra do jardim, ele fez do Éden. Vocês sabem que tem uma diferença entre Éden e jardim do Éden, né? Bem, o Éden é essa terra aqui, e o jardim é esse copo que estava dentro da terra. Você está entendendo? Você está entendendo? Existe Arara e tem a Praça Barão, que é o Jardim de Araras. Então, o Adão foi tomado do Éden e levado para dentro do jardim. E quando ele pecou, Deus tirou ele do jardim, devolveu ele para a terra da onde ele foi tomado. É verdade. O irmão está entendendo aí? Amém. Então, ele pegou Adão, e o Senhor Deus foi lançou o homem fora do jardim para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. Amém. Que foi plantado novamente. Atos dos Apóstolos, ali está a árvore da vida plantada novamente. E os 4 evangelhos é o querubim que guardava. Você está entendendo? Quando Deus lançou Adão fora, que o irmão Brana disse essa mensagem, poder de Deus para transformar, ele disse assim que Deus matou aquele cordeiro, que até então Adão tinha colhido folha das para fazer o avental para ele e Eva. Como um bando chama aquilo, chama religião, que o homem faz para se cobrir. A palavra religião significa o quê? Cobertura. Certo? Nós temos uma religião, é o sangue de Cristo. Eles são cobertos pelo sangue de Cristo. Tem pessoa que fala: eu não tenho religião nenhuma. Essa declaração se nega o sangue. Porque nós somos revestidos com o sangue de Jesus. E quando Adão foi expulso, Deus matou um cordeiro, pegou a túnica desse cordeiro, fez para ele uma túnica para ele com Eva. Então eles saíram vestidos com essa túnica. Isso é verdade. Mas quando Adão foi expulso, que a Eva saiu grávida do jardim de gêmeos, que era Abel e Caim. Adão, uma vez que ele saiu desse portão, com essa pele de cordeiro sanguentada, como a Brana disse, com a mão no ombro de Eva, ele se tornou um homem errante. É verdade. Ele ficou um homem sem parada. Adão, ele fez a mesma coisa quando falhou em guardar a palavra de Deus. Cada palavra dele. Ele se tornou um errante. Adão se tornou um homem sem parada. Nós não encontramos Adão adorando Deus mais. E nem ensinando seus filhos nada de Deus. O Abel, o Caim, que foi adorar a Deus, fez um altar para Deus, o irmão Brando disse, ele veio nesse portão onde Adão foi expulso, e o Caim fez o sacrifício pensando que Deus ia recolher ele para o jardim de novo.
que se ele oferecesse o sacrifício no portão que Adão foi expulso, ele podia entrar através do sacrifício. E ele ofereceu então legumes, é o que ele fazia. Ele era um lavrador. O Caim era mexidor com a terra, arador de terra, ele mexia com a terra. E quando ele ofereceu esse sacrifício para Deus, estava fora do plano de Deus, porque o plano de Deus, para voltar para o jardim, tem que ser através do sangue do cordeiro. E Abel teve revelação, nós vai voltar um dia através de um sangue, mas é o sangue de um cordeiro. Amém. E por esse cordeiro é Jesus. Amém. Olha onde que é Caim olhou, Abel olhou. Abel olhou 4.000 anos lá na frente e viu Jesus morrendo. O importante, irmão, desses irmãos bíblicos, Abraão, Isaac, Noé, esses homens eles não olhavam passado e presente. É verdade. Eles olhavam o que Deus ia fazer no futuro. Amém. Graças a Deus. Amém. E fazia do seu presente o futuro, trazia o futuro do seu presente. Graças a Você Deus. está entendendo? Amém. Você pensa que Noé não viu a chuva? Viu? Por revelação. Verdade. Você pensa que Abraão não viu a Sara nanando o nenê? Viu? Eles viam. Porque a fé viu o que Deus vai fazer. Amém. Você está entendendo? A fé viu o que Deus vai fazer. Então Abel viu o Calvário. O Caim não conseguia ver o Calvário. Então o Caim, ele pensava assim, como Deus é um Deus grande, e um Deus lindo, bonito, ele também gosta de coisa bonita. Então foi quando ele foi pela beleza do altar. O Abel falou assim, não, Deus ele quer a morte do animal. Por quê? Olhando para trás, olha bem onde que Abel foi. Olhando para trás, o Abel viu a serpente possuindo sua mãe e derramando sangue virginal. Isso é verdade. O primeiro sangue que caiu na terra. Verdade. E derramado por um animal. Então o Abel falou, então tem que ser um animal para cobrir o sangue do animal. Isso é verdade. É verdade. Graças a E Deus. o sangue de Cristo não é sangue para cobrir, é sangue para pagar. Amém. Mas até Cristo tinha que ter o sangue para cobrir. Isso é verdade. Graças a E o Caim não conseguia ver quem era seu pai. O Caim não sabia que o pai dele era serpente. Isso é verdade. É verdade. Ele pensava que o pai dele era Adão. Vocês estão entendendo? Amém. Quando ele ofereceu o sacrifício, que ele foi rejeitado, e a maneira de saber que era rejeitado é que o sacrifício estava lá, Deus respondia com fogo. É verdade. E o dele não queimava, o dele continuou secando. O de Abel veio um fogo e queimou o sacrifício e virou cinza. Graças a Deus. E a Bíblia diz que Deus agradou da gordura Aleluia. Isso é do verdade. sacrifício. Isso é verdade. Você está Graças a entendendo? Deus. E o Abel, ele ficou curioso. E ficou revoltado, o semblante caiu, não ria mais. Caim. O Caim. Ao vocês entenderam? Caim. E o Caim, revoltado, o coroa ficou revoltado. Você entendeu? Deus não deixou de vir conversar com ele. Por você proceder bem, não há aceitação para ti. Deus faz uma pergunta. O irmão Brando explica que Deus quis dizer assim: Caim, vai lá no Abel e pega uma ovelha e oferece também. Imita ele. Vai por onde ele foi. E Abel tinha um negócio de Isso é ovelha. verdade. É verdade. E naquele tempo não comprava, porque não tinha dinheiro, mas eles trocavam. Isso é verdade. Ele podia falar: Abel, eu dou um saco de milho para você, ou um saco de trigo, você me dá um cordeiro para mim. O Abel ia fazer isso com ele. Porque Abel não era egoísta, só queria para ele. É O verdade. Abel
É que nem nós, né? Eu creio, né? Que não é igual. Aleluia. Ele repartiu o que Deus dá para nós. Graças a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Mas ele foi o primeiro homem orgulhoso. Isso é verdade. O Caim. O que acabou com Caim foi o orgulho. Aí o irmão Brando para a mensagem, orgulho. O que é orgulho? Você sabe que você está errado, mas você continua errado. E você sabe que o outro está certo, mas você ir lá para você está certo ou errado, porque você é humilde. E é difícil você reconhecer que você está errado. Você está entendendo? Ele tinha certeza que ele estava errado. Ele tinha certeza que Abel, seu irmão, estava certo. É que nem a Deus e Amor na reunião que fizeram, segundo você, há um tempo atrás, Davi Miranda colocou todos os obreiros, os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo, e estavam o pé na ceia. Isso é verdade. Nós temos que fazer isso. Aí os obreiros assim, se nós mexer nisso agora, nós vamos estragar tudo a igreja. Vamos continuar assim. Ele sabe que estava errado. O Caim sabia que estava errado. Até oferecer o sacrifício, não. Mas no momento que ele ofereceu o sacrifício, que Deus não queimou. E no momento que Deus desceu com fogo e queimou do Abel, a partir daquele momento, ele era um homem esclarecido. Isso é verdade. Ele era um homem que sabia o que agradava a Deus, o que não agradava. Você está entendendo? Aleluia. E aí, ele se revoltou, o semblante dele caiu, e Deus veio falar com ele. Se você proceder bem, não há aceitação para ti. A bondade de Deus. Embora que ele tinha o sangue da serpente correndo na sua veia. Que o dilúvio tirou isso. Isso é verdade. É verdade. Por isso que o dilúvio tinha que vir o dilúvio para tirar essa raça aí, para que Jesus pudesse vir salvar o mundo, tirar o pecado do mundo. Isso é verdade. Aleluia. O dilúvio veio a plataforma para a vinda de Cristo. Graças a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. O dilúvio não foi só uma chuva que veio lá para matar ímpio, lá uma exibição de Deus, não. O dilúvio está fazendo um trabalho para tirando aquela raça, aquele sangue, porque quem passou na arca foi o espírito, a natureza, mas o sangue daquela raça acabou. Isso é verdade. Você está entendendo? Graças a Deus. E o Abel, aí ele falou para Deus assim: eu vou ser um errante, para Deus, você andar para a terra. Ele falando com Deus, da sua face ele disse o fugitivo. Foi o primeiro homem a ser um homem andante, um homem de viver um errante. E quando ele foi conversar com Abel, e daí ele foi conversar com Abel, queria uma explicação. Por que Deus aceitou Abel e não aceitou ele? Segundo eu ouvi do grande pregador, do nome do irmão Branham, da mensagem que o Abel revelou para ele que ele não era filho de Adão, ele era filho da serpente. Ele ofereceu o cordeiro porque por causa do sangue derramado por um animal. Que animal? Foi a serpente que possuiu a mãe. Foi o primeiro sangue que banhou a terra. Por isso tem que ser animal. Porque animal veio com animal, tem que ser animal. Aí o Caim falou, não sabia não. Falou assim, nesse encontro da mãe com a serpente nasceu sim. Aí que teve a revelação, porque Deus não deixa ninguém sair daqui sem revelação. É verdade. Glória a Deus. Deus não deixa. É verdade. Você entendeu? Graças a Deus. Aí que ele falou assim, eu vou mostrar para você quem é filho da serpente. Que ele passou a mão no pau e deu em Abel. Irmão Branham diz que Abel não morreu ali. Ele foi rastejando, até chegar no altar, que ele ofereceu o cordeiro, deitou em cima do altar e morreu aonde o cordeiro morreu. Irmão Branham diz, você tem que chegar ao Calvário. Isso é verdade. É verdade. Graças a Deus. Amém.
Você tem que abraçar o Calvário antes de você Glória a morrer. Deus. É verdade. Você tem que morrer abraçado com o Calvário. O irmão entendeu? Amém. Aí Caim saiu um homem e Deus falou para ele assim: a terra, ela não vai produzir para ti a sua força. Para Adão ele falou assim: maldita é a terra, tua causa vai produzir espinho, isso aqui tudo. Mas para Caim, ele falou assim: a terra não vai dar a sua força. Então Caim, ele era lavrador, ele parou de ser lavrador porque não adiantava ele plantar, que a terra não ia produzir para ele. Então ele passou a ser cientista. Aí ele foi trabalhar com cobre, o irmão Branco cortar madeira, trabalhar com madeira. Foi o primeiro homem a começar a cortar árvores. E mexer com madeira. O único que sobrou para ele era trabalhar com cobre, trabalhar nas montanhas. Ele começou então a transgredir a natureza. É verdade. Aí se tornou poderoso em instrumentos, coisa de metal. Você está entendendo? Amém. E o Adão, quando também foi expulso, o Caim, quando ele foi expulso da presença de Deus, o Adão também foi do jardim. O Caim se tornou um errante. O Adão também. Adão também. Porque Adão, Eva, quando eles geraram o Abel com Caim, ele não explicou para os dois que os dois. Adão nunca falou a Caim: você não é filho meu. Isso é verdade. Adão falou. Nem a Eva: você não é filho de Adão. Eles não explicaram. Se tivesse explicado Caim, Abel não tinha tido. Tem que Isso é verdade. explicar. É verdade. E os dois nunca mais adorou Deus. Porque se eles tivessem adorado, então o primeiro adorador não era Caim com Abel. Isso é verdade. É verdade. Se os dois não sabiam, se Caim não sabia o que oferecer, porque Adão também não tinha ensinado. Se Abel teve revelação, porque Caim também não tinha ensinado que era cordeiro. Abel, Adão. Você está entendendo? Então, o Adão, quando o Caim se tornou errante e começou a andar, o Adão também. E se encontraram os dois. E quando encontrou, o Adão tinha filho e filha. Adão tinha gerado filho e filha. Verdade. Aí o Caim passou, pegou a irmã dele e foi embora. Pegou a irmã dele e foi embora. Eu não creio que ele casou, não. Tomou a irmã dele e foi embora. E chegou na terra chamada Nod, se estabeleceu. E aí ele começou a pôr nome na terra e na cidade, nome dos filhos. Esse de pôr nome em rua, pôr nome em cidade romana, veio dele. É verdade. Verdade. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Homenagear a rua com o nome dos filhos. E aí o Adão, porque se ele não casasse com a sua irmã, pergunta a resposta, a irmã disse que é com a irmã dele. Se ele não tivesse levado a irmã dele, ele ia morrer andando. Se ele morresse, não ia sair a linhagem dele. A linhagem dele ia morrer quando ele morria, não É é? verdade. Ele era o único homem daquela linhagem. Glória a Deus. É verdade. O Adão com Eva estava gerando filho. Você está entendendo? Amém. Mas ele tinha que ter uma mulher. Ele não tinha para continuar a linhagem dele. E ele levou a própria irmã dele. E a irmã dele era pura. Ela era original de pai e mãe. É aí que entra um bando casamento. Você tem que tomar cuidado com quem casa para casar com um homem amaldiçoado que nem Caim. Porque ele passa por você e leva. O irmão está entendendo? Aí a irmã dele deu condições daquela semente maligna continuar. É Verdade. verdade. Mas se o Adão tivesse falado, filha, vem cá.
Esse rapaz que está passando aí, ó, é filho da sua mãe, a serpente, e ele é um amaldiçoado de Deus. Eu tenho certeza que ela não ia. Isso é verdade, é verdade. Mas ele também não tinha explicado. Você está entendendo? Ele não tinha explicado. Ele não explicou para Abel. Ele não explicou para Abel que Deus queria cordeiro. Ele não explicou para Caim que Deus não queria. Que Deus não queria legumes. Adão não explicava nada para ninguém. Isso é verdade, isso é verdade. O irmão entendeu? Glória. Eu não sei se ele pegou assim uma revolta e ser expulso, porque é duro ser expulso. Porque os dois foram expulsos. Ele foi expulso do jardim e Caim foi expulso da presença de Deus. E Satanás foi expulso do céu. Isso é verdade, isso é verdade. Graças a Deus. Você está entendendo? Foi expulso do céu. E a história diz que ele gerou 70 filhos. Ele conta, a Eva conta 70. E quando eles geraram 7, a Eva falou assim, de que ia um varão no lugar de Abel, que Caim matou. Aí a Bíblia diz, e Abel passou a invocar o nome do Senhor. Então o nome do Senhor também não era invocado. Isso é verdade. Se Adão e Eva invocavam, Abel não dava continuação, mas passou a invocar o nome do Senhor no 7. Vocês estão entendendo? Amém. E o Caim e o Adão, o que mostra a Bíblia que ele não explicava a origem, nada, não orientou sua via, não adorava a Deus. Ele era um errante. Ele viveu a base. Não sei se foi 900. Deixa eu ver aqui, se fala quanto ano Adão viveu. E foi o dia de Adão que viveu 930 e morreu. Ele viveu 930 anos. Nesses 930 anos ele gerou 70 filhos. Andando. Aí o irmão Branham vem e fala assim, deixa eu ler para o irmão que o irmão Branham fala. Adão, ele fez a mesma coisa quando falhou de guardar a palavra de Deus. Foi a mesma coisa de Caim. Cada palavra dele, ele se tornou um errante. Caim fez o mesmo quando ele não aceitou o sacrifício, o mesmo sacrifício recebido por Abel. Porque o Caim tinha uma oportunidade de acertar aquilo. Você entendeu? Ele teve a oportunidade de acertar aquilo. Mas ele não acerta. Essa turma que vem dessa raça aí, ele não acerta. É verdade. Caim fez o mesmo quando ele aceitou o sacrifício. Caim fez o mesmo quando ele não aceitou o sacrifício, o mesmo sacrifício que Deus recebeu de Abel. Ele se tornou um errante. Cada homem, cada mulher dessa noite, que estão nesse dia de avivamento agora, que estão acontecendo por todo o país, e vendo o poderoso mover de Deus, ele recusa fazê-lo, você tornará um errante. Isso é verdade, é verdade. Agora Abel, o Adão com Eva, não perdeu a salvação, lógico. Porque Deus enviou eles. Isso é verdade, é verdade. Mas eles não adoravam mais Deus. Você vai encontrar muitas pessoas que nem Saul, rei Saul. Homens violentos, homens revoltados, homem que foi até em feiticeiras, matou o sacerdote, Saulo. Isso é verdade. Você
vai encontrar muitas pessoas que ela não perde a salvação, mas ela perde o gozo da salvação. Ela perde o ânimo de adorar a Deus. E se torna um errante. Pura verdade, isso é verdade. O que é errante? Um dia está na igreja, outro dia está na outra, um dia tem um pastor, outro dia está outro. Vou sair dessa igreja porque aqui os hinos não está bom, a igreja fulana de tal que tem uns hinos mais tradicional, vou sair daqui porque aqui os irmãos falam mal do outro, vou em tal igreja, eles são errantes. São errantes. Isso não quer dizer que estão perdidos. Isso é verdade. Só que ele não tem mais lugar fixo. Ele não tem um lugar para dizimar, ele não tem um lugar para cuidar da causa, ele não tem um lugar. Irmão de Deus, você vai encontrar muito irmão da mensagem hoje, pessoa bem estabelecida, com bom ordenados, família estabelecida, com um bom carro que vive encontro aqui, encontro de lá, encontro daqui, não tem igreja fixa. Isso é verdade. São errantes dentro da mensagem. Vocês estão entendendo? Amém. Vendo o poderoso mover de Deus, recusa fazê-lo. Você se torna um errante. Claro, sem firmeza para si mesmo. Errante não tem firmeza. Eu lhe digo, o que nós precisamos hoje é de um velho antiquado avivamento à moda de Paulo. E o Espírito Santo outra vez. Pessoa de volta ao banco dos lamentadores. Acabou a lamentação da igreja. Aquela mulher tinha lágrima no boca de pé de Jesus, mas hoje é difícil achar uma igreja que tem lágrima para Jesus. Eu vi já hoje a irmãzinha chorando lá atrás, a hora do domingo, lá no canto. Eu vi você chorando. É de velho antiquado avivamento a moda de Paulo, o Espírito Santo outra vez. Pessoa de volta ao banco dos lamentadores. Eu sou um tipo antigo, acredito no avivamento à moda antiga. Você sabe qual é o problema? Temos muito avivamento de Hollywood, artistas. Isso é certo. Mas tem muita artista no público, muito Hollywood, cabelo bem penteado, né? Muitos Hollywoods, muitas Angelinas, Angelina do que lá? Muito marido dela, como é que chama? Ele que fez o Titanic, como é que chama ele? Ah? Leonardo, muito Leonardo. Você entendeu? Amém. Muitos. Se nós não tomar cuidado, nós passa a ter uma igreja de desfile de modas. Cada um quer mostrar a roupa mais bonita do que o outro. Cada um quer mostrar carro mais bonito do que o outro. E forma uma igreja de fazer exibições. Você entendeu? Amém. E o que Deus quer é um coração derramando de amor. Entendeu? Quer um olho cheio de lágrimas. Entendeu? Ver um. Eu não estou aqui com a mensagem, eu devia ter trazido ela, como o Brana fala assim, acho que é desde então, ele fala assim, um batidinho na costa resolve muita coisa. Você sabe o que é batidinha na costa? Vem aqui, Israel, eu vou dar batidinha na sua costa. Batidinha na costa é isso aqui, ó. Vem. Eu vou fazer assim. Irmão, mas isso ajuda muito. É verdade. Falta essas batidinhas na costa da irmã, na outra.
batidinhas na costa do irmão. Amém, irmão? Amém. Não é limpar a sujeira, é umas batidinhas. O irmão Brana disse que ele estava no quarto e apareceu a Rob em teofania. O irmão Brana disse assim que ela falou para ele: não preocupa mais conosco. E aí ele viu que era ela por causa da maneira que ela fala. Ele falava com a mão, ela passava a mão assim. Fagava com a mão. Que jeito que é pagar com a mão? Então, tá vendo? São todas coisas que vão caindo da mudança. Mudança de pobre. Perde cachorro no caminho, perde mesa. Quando ele chega na casa, largou para trás tudo, vai perdendo. E nós passamos a igreja mudança de pobre. E nós vai perdendo o amor um com o outro, vai perdendo os tapinhas na costa do outro. E essa palavra aí, como é que é, irmão pai? Pagava. Você entendeu? Principalmente a esposa com o marido. Não tem mais aquele abraço, aquele passar a mão no cabelo, você está bem, como é que você está? Você está entendendo? Jogar uma coberta em cima do marido, está frio, fazer um chazinho. Vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo. O irmão entendeu? E as coisas vão virando deserto. Vai virando deserto. Aí está falando aqui, Israel 40 anos no deserto. Lá não nascia uva, lá não tinha pomares. O que ele tinha precisava Deus levar para ele, porque eles não tinham nada próprios. Você entendeu? Graças a Deus, por 40 anos, Deus abasteceu eles. É verdade. E nós temos o que tem, porque Deus tem tido misericórdia de abastecer nós. Porque nós tínhamos, irmão, que ter o nosso próprio fruto também. Isso é verdade. Nós só esperar em Deus trazer. Deus traz, mas nós também devíamos produzir. Você entendeu? Produzir. Não é só esperar em Deus, mas para ter sua terra, ter seu leite, ter seu mel. Quando eles foram para Canaã, eles tiveram que plantar. Isso é verdade. Você está entendendo? Eles tiveram que plantar. Nós temos que tomar cuidado, porque vai entrando uma frieza. E nós não percebemos a frieza que vai entrando. Você entendeu? O Dia dos Pais que tem aí. É comércio. Mas pai não recebe nada, não recebe um abraço do filho. O filho não leva um pai para o restaurante. O pai hoje é dia do senhor, vou pagar um almoço para o senhor. Nunca tem dinheiro, o filho nunca tem dinheiro para nada. Mas tem dinheiro. Na esposa pela comida que ela fez. Agradecer. Deus abençoe pela comida que você fez. Então o que é isso? É sair do deserto. É sair do deserto. Ele disse que a igreja está no deserto. E graças a que Deus está sustentando ela. Mas ela mesma não está fazendo por onde tem. Por onde tem. O irmão entendeu? Dia das Mães, não se preocupa. E dia dos namorados, não se preocupa. É comércio, é. Mas nós estamos aqui, o irmão disse, é Natal, mas irmão, as crianças não entendem que não existe Papai Noel. Ele vê os outros ganhando e quer ganhar também. Você está entendendo? Então vai esfriando. Quantos pais você tem no Dia dos Pais? Quantos pais você tem? 2? Você tem seu pai natural, você tem um pastor que é seu pai da fé. Isso é verdade. E você tem Deus que é seu pai eterno. Isso é verdade. Você é mesmo de Dia dos Pais, o pastor também é seu pai da fé. Isso é verdade. É verdade. Mas passa tudo despercebido. Passa tudo batido. Passa tudo despercebido. E nós é o povo mais sábio da terra,
O irmão Branco disse que nós não é o leite, nós é a nata do leite. Eu fico pensando, se nós é assim, e o mundo? Onde está o mundo? O mundo é o contrário, o mundo é bem fervoroso nessas partes, né? Os pais festam, o pai faz festa, para mulher faz churrasco, pai. Bom, Jesus disse assim, que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Verdade. Jesus não disse isso? Os filhos das trevas são mais sábios do que é isso? Do que os filhos da luz. Verdade. Verdade. Você vai, eu nunca tinha pensado nisso. Mas como você vai pensar com ele morrer? Não é hora de você pensar. O irmão está entendendo, nós não podemos, o cara falou assim, os bancos dos lamentadores não tem mais na igreja. Na mensagem da igreja, a sua condição, assim, os bancos dos lamentadores estão no porão. E o diácono tem que vir meia hora antes do culto para quebrar o gelo da igreja. O que é o diácono meia hora? Cadê o que acontece? Meia hora antes do culto começa às 6 horas do domingo, 5h30 você tem que ter no altar para o Senhor, hoje vai ter culto. O diácono, viu, filho? Meia hora lá dobrando, Senhor, ajuda a igreja hoje, dá avivamento para a igreja, dá ânimo para a igreja. O diácono tem que ter meia hora antes para quebrar o gelo. Isso é verdade. Irmão, está entendendo? E vai virando um gelo, vai perdendo o sentimento. Eu estava vendo esse rapaz que morreu do avião aí. A mulher dele está fazendo já uma coisa. A mulher dele já estava fazendo comentário. Olha, morreu ontem a mulher. Rapaz, a mulher dele já estava vendo conselho político. Olha, morreu ontem avião, na chave ali, pedaço do homem. 2 dias depois a mulher fazendo comentário. Para que é isso? Essa mulher devia ter num quarto chorando, pedindo. Com 4, 5 filhos. E o último parece ainda que tem problema. E a mulher está fazendo comentário político, protegendo o partido. Onde nós vai parar com o sentimento? Onde nós vai parar com o sentimento, gente? Agora o irmão Branda disse assim, o duro, na mensagem, deixando escapar a pressão, entrou dentro do tabernáculo isso. Essas friezas, essa falta de sentimento, rastejou dentro do tabernáculo, como a serpente rastejou dentro do jardim do Éden. O irmão, entendeu? Vamos perdendo o sentimento um pelo outro, não se importa mais pelo outro, filho perde sentimento pelos pais pelos filhos, esposa pelo esposo, membro com o pastor com a igreja, Moisés perdeu também, Deus, Moisés vai embora, vamos embora, você não tem mais sentimento pelo povo. Aquele que nós estávamos conversando, irmão Márcio, Moisés cansou de socorrer o povo, cansou de correr atrás do povo, cansou de ir uma perna quebrada, engessar. Moisés cansou. Aí chegou no lugar que a turma fala, Moisés, tem uma irmã lá dando a luz. Chama a fulana de tal, pegar. Moisés, o irmão lá caiu, quebrou a perna. Ô irmão, vai lá dar um jeito na perna dele. E a gente tem que tomar cuidado, irmão. A gente tem que vigiar a gente, viu? Vigia você mesmo, como disse o apóstolo Paulo, vigia você mesmo e vê se você está na fé. Porque sentimento um pelo outro, nós estamos ficando frio. Estamos ficando muito frio. Isso não é bom. Porque eu quero a semente germinar e calor. Que faz a galinha tirar o pintinho da caça, a caloria que ela dá. Ela dá caloria para aqueles ovos, caça, e os filhinhos saem da casca, porque a mãe deu caloria para eles saírem da casca. E a igreja que não tem caloria. Por que eu não quero um encontro? Uma encontro de pastor em Goiânia uma vez, deram a oportunidade assim, tem muita galinha morta que não choca ovo.
porque não tem caloria. Senhor Deus, eu não quero ser frio. Eu gostaria de ser fervoroso. Eu gostaria de ter caloria. Um abraço de calor, um aperto de mão de calor, um sorriso com calor. Livra nós, Pai, das friezas, Senhor Deus. Ao ponto que nós não temos mais sentimento por ninguém. Ajuda nós. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve um ao outro.